Eu vou falar de alguns conceitos hoje, os seguintes conceitos. Reunião, intersecção e soma de subespaços. Então a ideia vai ser assim, você está dentro de um espaço vetorial, tem subespaços e a pergunta é como é que você pode pegar dois subespaços e fazer eles interagirem entre si. São três operações. Eu posso pegar dois subespaços, fazer a reunião, fazer a intersecção e fazer uma coisa que chama soma, que depois eu vou definir o que é. E antes de fazer isso, vou fazer mais exercícios, que é importante, a gente está com a coisa bem aquecida, exercícios sobre subespaços. Então, é muito importante que vocês tenham assim, uma segurança muito grande para continuar na álgebra linear, com essa ideia de subespaço, tanto para identificar se uma coisa é subespaço, identificado, saber a dimensão e achar uma base. Isso é muito importante. Então, vou fazer mais exemplos. Por exemplo, vou trabalhar no P3 de R. P3 de R são os polinômios de grau menor ou igual que 3. Então, vocês conhecem o P3 de R. A dimensão dos polinômios de grau menor ou igual que 3, essa dimensão é 4, e você tem uma base que é formada pelos vetores 1, x, x2 e x3. Isso são os polinômios de grau menor ou igual que 3. Certo? Agora eu vou definir um conjunto aqui, U contido em P3, que é o conjunto dos polinômios P de x, tais que esse polinômio calculado em 1 vale 0. Os polinômios que se anulam num ponto igual a 1. Acho que vocês vão perceber rapidamente que o 1 aí não é tão relevante. Mudam as contas, mas se eu colocar que o P de 2 é 0, a abordagem seria muito parecida. Então a pergunta é, primeiro, isso é subespaço vetorial? Se for, qual é a dimensão? E quem é uma base? O que é a ideia de subespaço vetorial? Tem que estar contido, claro, isso é um pedaço, já por definição, né? Eu comecei já caracterizando, dizendo, são os polinômios de grau menor ou igual que 3, que tal. Então está contido. E para ser subespaço, basta ele ser fechado pelas combinações lineares. Fechado significa o seguinte: se você pega dois polinômios e soma, está lá dentro. Se você multiplica por escalar, está lá dentro. O fechado aí significa que você não cai fora desse mundo via combinações lineares. E basta fazer para dois vetores, somando, e para multiplicar por um escalar. E tem um pré-teste, que é saber se o vetor nulo está lá dentro, que muitas vezes deixa de ser subespaço vetorial porque não tem o nulo. E se tem essas propriedades de que soma e multiplicação por escalar não sai do ambiente, o nulo tem que estar. Porque você pega um polinômio, pega ele mesmo, multiplica por menos 1, soma, tem que estar lá dentro e isso dá o nulo. Então, primeiro teste. Polinômio nulo se anula num? Sim, claro. Polinômio nulo se anula em todo mundo. Então, passou no pré-teste. Agora vamos ver o teste mais fino. Se eu tiver P1 de x e P2 de x nesse conjunto U, será que a soma está no U? Saber se a soma está no U é fazer a seguinte conta. P1 mais P2 é o polinômio soma, calculado no 1. Mas como é que você faz o polinômio soma calculado no 1? É P1 de 1 mais P2 de 1. Como ambos estão em U, P1 de 1 é 0, P2 de 1 é 0. Isso é 0 mais 0 é 0. E se eu pegar alfa vezes P1, será que isso pertence ao U? Isso aqui mostrou que ele é fechado por soma, né? Se eu somar, não cai fora. E se... Deixa eu destacar esse fato.
Essa linha que eu acabei de fazer a conta significa que P1 mais P2 pertence a U. Agora eu faço alfa P1 calculado em 1, para saber se também isso dá zero. Mas isso é alfa P1 de 1, P1 de 1 é zero, então é alfa vezes zero, que é zero, ou seja, alfa P1 pertence a U. Então ele é fechado por combinações lineares. Isso que eu acabei de fazer significa U é subespaço vetorial. Isso está claro para todos vocês? Estão junto comigo? Percebeu que essa parte seria idêntica se eu tivesse colocado, ao invés de P de 1 igual a 0, P de 3 igual a 0? Seria a mesma coisa. Agora, dimensão e base. Estratégia para responder essa pergunta, dimensão e base. Se vocês olharem todos os exercícios que eu fiz anteriores em que a gente discutiu coisas parecidas, a estratégia foi mais ou menos a mesma. A estratégia é a seguinte: você está num espaço vetorial, escreve um vetor genérico do espaço, impõe a característica do subespaço em particular que você está olhando. E aí você tenta ver o que você descobre sobre os coeficientes. O que eu quero dizer com um vetor genérico? Você escreve ele numa base. Quando eu falo, vamos pegar um polinômio genérico, pegar um polinômio genérico de grau menor ou igual que 3. Quer dizer, um P de x pertencente a U, não. Primeiro pertencente a V, pertencente ao P3 de R. Esse é um polinômio genérico do meu espaço vetorial em questão. Bom, quando eu falo de um polinômio genérico, a gente escreve A mais BX mais CX2 mais DX3. Isso é um polinômio genérico de grau menor ou igual que 3. Mas você percebeu que, no fundo, o que eu fiz foi escrever como combinação linear da base? É muito natural. Quando eu pego uma matriz 2×2 genérica, eu escrevo A, B, C, D. Então, eu vou trabalhar com uma matriz genérica 2×2. Eu escrevo A, B, C, D. Daí eu trabalho para descobrir coisas sobre os coeficientes. Já faço um exercício com matriz. Mas, no fundo, o que eu estou fazendo aqui é uma combinação linear. A vezes a matriz 1, 0, 0, 0, que é uma matriz da base das matrizes. Então, eu pego o vetor genérico e imponho a condição de estar no meu subespaço. Qual que é a condição de estar no subespaço? P de 1 é 0. P de 1 é 0 significa que A mais B mais C mais D é 0. Isso que é a condição de estar no subespaço do qual eu estou falando. P de 1 ser 0. Toda vez que eu imponho a condição, daqui a pouco faço um exercício com matrizes, vocês vão ver que acontece a mesma coisa. No fundo, eu caio num sistema. Não sei se todo mundo viu imediatamente que era um sistema, porque às vezes quando é uma equação a gente não pensa no sistema. Isso é um sistema, com uma equação e 4 incógnitas. Sabe o que isso significa? A condição que determinou este subespaço, P de 1 igual a 0, ela é uma condição com 3 graus de liberdade. Porque ela me leva para uma equação, uma única equação, com 4 incógnitas. Portanto, uma incógnita tem 3 incógnitas livres e uma incógnita que chama pivô, que é incógnita determinada a partir das outras. Então, a única condição que tem que ter é que o A é igual a menos B, menos C, menos D. E B, C e D são quaisquer. Ou seja, o meu polinômio, para estar nesse espaço, ele tem que ser
menos B menos C menos D mais BX mais CX2 mais DX3. Vocês concordaram com isso que está escrito? Acompanharam? Agora, olha só, agora eu vou destacar, explicitar, escancarar a combinação linear. Ele nasceu como combinação linear da base dos polinômios de grau menor ou igual que 3. Agora eu vou escancarar ele escrito, ele que está no U, escrito como combinação linear de uma base de U. E é só destacar os coeficientes. O A, como é dependente dos outros, já sumiu. Não tem um B ali? Então eu escrevo que o P é B vezes o que tiver que ser. Eu pus o B em evidência, é isso. O B em evidência fica menos 1 mais X. Agora eu ponho o C em evidência. C em evidência, menos 1 mais X2. Agora eu ponho o D em evidência. Menos 1 mais X3. Olha como, de maneira assim, muito natural, né? Eu caí na equação, isolei o A, que era a única coisa que podia fazer, voltei para o polinômio genérico, jogando aquela equação, coloquei em evidência. Agora, olha o que está escrito. 1 é uma combinação linear de 3 polinômios. Menos 1 mais x, menos 1 mais x2, menos 1 mais x3. Esses 3 polinômios se anulam no 1. Cada um desses polinômios se anula no 1. Só fazer x igual a 1 que dá 0. Este polinômio se anula no 1. É claro que ele se anula no 1. Eu defini o espaço dos polinômios que se anulam no 1, impus a condição que ele se anulava no 1 e daí eu escrevi essa condição. Desde o início ele se anula no 1. Então este polinômio grandão se anula no 1 e ele está escrito com combinação linear de 3 polinômios que se anulam no 1. É mais claro, né? Eu pulei dentro do... como se eu tivesse mergulhado dentro do espaço dos polinômios que se anulam no 1. E agora tudo se anula no 1. Ah, são 3, né? Então, 3 polinômios que se anulam no 1, portanto 3 polinômios que estão aqui. Um é de grau 1, outro de grau 2, outro de grau 3. Claro que eles são L e I, porque como o grau é diferente não vai dar para escrever um em função do outro. Ah, então eu estou dentro do espaço dos polinômios que se anulam no 1. Tenho 3 polinômios, L e I, que escrevem qualquer polinômio genérico que se anula no 1. Então aqueles 3 vetores gera um polinômio genérico que se anula no 1 e são Li. Ou seja, é uma base do espaço dos polinômios que se anulam no 1. Então a dimensão é 3 e a base é essa. Turma, ficou claro? É natural, é assim, eu fui fazendo naturalmente e deu tudo certinho. Se ao invés de se anula no 1 tivesse posto se anula no 2, as contas seriam ligeiramente diferentes. Ao invés de ter chegado aqui em A mais B mais C mais D igual a 0, teria as potências do 2, né? Porque eu teria posto se anula no 2. Aí então aqui teria A mais 2x mais 4c mais 8d. Mas só mudaria esta equação. O resto ficaria tudo igual. Só como curiosidade, 2 observações. Se eu definisse o seguinte V, os P de x pertencente a P3 de R, tais que P de 0, que é 0, ao invés de se anular no 1, se anula no 0, é tudo ser igual. É subespaço, demonstra do mesmo jeito. Só muda a equação e fica uma equação mais simples,
que fica a seguinte equação. Na hora que eu coloco o P de x genérico a hora que eu imponho que P de 0 é 0, como B, C e D vão sumir daqui, a única conclusão é que A é 0. Eu obtenho uma coisa determinada para o A. Mas continua subespaço dimensão 3. Como que se escreve o P genérico dentro do V, que são os que se anulam no zero? Bx mais cx2 mais dx3. Quem é a base agora? X, x2, x3. E claro, né? E agora eu estou falando dos que se anulam no zero. X, x2, x3. São três vetores LI, se anulam no zero, geram o subespaço dos polinômios que se anulam no zero. E se eu pusesse que o polinômio no 1 vale 1, quem que seria a base? Opa, não é nem espaço vetorial. Para tudo. Ele não passa no pré-teste. O polinômio nulo vale 1 no 1? Não vale, né? Então ele não é nem subespaço vetorial. Ele não é fechado para a soma. Se você pega dois polinômios que no 1 vale 1, tá? Pega um primeiro polinômio que no 1 vale 1, um segundo polinômio que no 1 vale 1. Aí você soma, calcula no 1. Vai valer 1? Vai valer 2, né? Ele não é fechado por combinação linear. Então ele não é subespaço vetorial. Então não faz sentido perguntar a dimensão, base, nada disso. E vocês veem como a história do nulo é legal como pré-teste, né? Esse não é subespaço. E o mais rápido para ver é que 0 não pertence a W. Ou seja, nessa construção, o 1 era irrelevante. Eu podia ter trocado por 2, por 0, por quanto eu quisesse. Esse 0 é essencial. Se não for 0, não é subespaço. No comecinho, o senhor substituiu x por 1 igual a 0 e jogou 1 para o outro lado, é isso? Onde que você está falando isso? No comecinho. Aqui? Bem no começo do... Não, peraí. Quando eu aqui eu só peguei o espaço dos polinômios de grau menor ou igual que 3, lembrei que isso é uma base. Aqui eu verifiquei que se ele se anula no 1, ele é subespaço, mostrando que ele preserva a soma e preserva a multiplicação por escalar. Não mudei o 1 de lado, nada. Só calculei no 1 e constatei que se eu tenho 2 que se anulam no 1, a soma se anula no 1. E isso mostra que ele é fechado por soma, que é o que precisa para ser subespaço. Fechado por soma e multiplicação por escalar, que é fechado por combinação linear. E se não for 0 aqui, destrói tudo. Vou fazer mais um ainda de subespaço, de matrizes. Esse é um até da lista, é o 15.2 da lista. Vou mostrar de novo esse mesmo fenômeno que a gente está fazendo. 15.2. Dentro, U é formado pelas matrizes 2 por 2 de coeficientes reais, tais que A comuta com uma matriz dada. E a matriz dada é 1 menos 2, 1, 3.
Então, as matrizes, o que é matriz comutar mesmo? É multiplicar a esquerda e a direita e dar igual. Em geral, o produto de matrizes AB não é igual a BA, mas não é proibido de ser igual. Normalmente não é, em geral. Mas pode ter subgrupos de matrizes, um nicho de matrizes onde isso ocorre. Isso é um subespaço. Este exercício já dá de graça que ele é subespaço, mas como é que verifica que é subespaço? O pré-teste é saber se o zero pertence. Se eu multiplicar uma matriz pela matriz nula, dá matriz nula. Quer eu multiplique a esquerda ou a direita. Então, a matriz nula pertence a U, isso é fato. Agora, se B e C pertencem a U, isso significa que B vezes... Vamos dar um nome para essa matriz aqui. M. Que B vezes M é igual a M vezes B. E C vezes M é igual a M vezes C. Então, pegue duas matrizes que comutam com uma matriz dada. Olha a soma B mais C. E multiplica por M. O produto de matrizes é distributivo. Isso você pode fazer nas matrizes. Em geral, nas matrizes só não é comutativo, mas distributivo é. Então, B mais CM é BM mais CM. Como elas estão no espaço das matrizes que comutam com M, elas têm a particularidade, que não é uma regra geral, mas elas têm a particularidade de que elas comutam com M. Então, isso é MB e MC. E aí, colocando M em evidência, porque distributiva vale, M, B mais C. Ou seja, B mais C pertence a U. Então, se duas matrizes estão em U, a soma está em U. Por isso que é subespaço. E a mesma coisa com um alfa. Alfa B vezes M é alfa BM, que é alfa MB, que é M alfa B. Então, alfa B pertence a U. Multiplicação por escalar em matrizes funciona bem. Então, U é, de fato, subespaço. Nesse exercício já estava até dado no enunciado o que era. Não precisava verificar, mas é assim que verifica. Verificar se é subespaço é verificar se o nulo pertence e se é fechado para soma e multiplicação por escalar. Agora vamos achar base e dimensão. Não é imediato qual vai ser a base e a dimensão nesse contexto. Depende de que matriz eu coloco aqui. Depende dos números que estão nessa matriz. Vocês vão ver que de forma natural, vou fazer uma coisa muito parecida com o que eu fiz com o polinômio, vou cair num sistema e tenho que resolver o sistema. E a resolução do sistema e a conclusão vai depender desses coeficientes que estão aqui. Se eu puser aqui a matriz identidade, 1, 0, 0, 1, e perguntar quem é o conjunto das matrizes 2 por 2 que comutam com a matriz identidade. Quem é este subespaço quando a matriz de referência é a matriz identidade? Resposta: tudo. É o próprio espaço das matrizes, porque matriz identidade multiplicada por qualquer matriz dá ela própria. Comuta, porque a matriz de identidade é o elemento neutro do produto de matriz. Então, matriz qualquer vezes identidade, identidade vezes matriz qualquer, vai dar sempre a matriz qualquer. Então, se a matriz de referência for a identidade, esse espaço é o próprio espaço das matrizes, dimensão 4, e a base é aquela clássica. Nesse exemplo vai dar dimensão 2,
por conta desses coeficientes. Como é que eu chego a essa conclusão? Olha como é parecido com o que eu fiz aqui. Já entendi o ambiente que eu estou, agora vamos olhar o subespaço que foi definido. Eu pego uma matriz genérica ABCD no espaço das matrizes 2 por 2, assim como eu peguei um polinômio genérico aqui, e impus a condição que foi usada para definir, para caracterizar o subespaço, que aqui foi que P de 1 era 0, nesse exemplo. Eu impus essa condição para ver o que acontecia. Aqui qual é a condição? Comuta com aquela. Então vamos escrever essa condição. ABCD multiplicado por 1 menos 2, 1, 3, é igual a 1 menos 2, 1, 3, multiplicado por ABCD. Isso que é comutatividade de duas matrizes. Certo? Agora vamos impor essa igualdade. Eu faço a conta. Aqui eu obtenho a matriz 2 por 2, A mais B, menos 2A mais 3B, C mais D e menos 2C mais 3D. Produto do lado esquerdo. Do lado direito, A menos 2C, B menos 2D, A mais C, não, A mais 3C e B mais 3D. Ou seja, cair num sistema 4x4. A mais B igual a A menos 2C, menos 2A mais 3B igual a B menos 2D, C mais D igual a A mais 3C e menos 2C mais D igual a B mais 3D. No exercício do polinômio, eu caí numa equação com 4 incógnitas. E rapidamente vi que ela tinha 3 graus de liberdade, era por isso que a dimensão resultou 3. Aqui eu caí num sistema que tem 4 equações e tem 4 incógnitas. A resolução desse sistema é que vai me dizer a dimensão daquele espaço. É um sistema homogêneo, porque as incógnitas são A, B, C, D. Se passar tudo para o mesmo lado, fica tudo zero do lado de cá. Então ele é um sistema possível. Claro que ele é possível. Existe matriz que comuta. Dada uma matriz qualquer, tem sempre alguém que comuta. A identidade comuta, a nula comuta. Então tem gente nesse espaço. Tem pelo menos uma dimensão. Tá? Fala. Estava demorando, né? Já estão 20 minutos de aula. Se não tivesse alguma coisa errada, né? Menos 2C mais 3D igual a B mais 3D. Então agora vamos analisar esse sistema. Tá? Aqui vai ficar muito a critério, né, individual de como é que vocês querem trabalhar. Tem muitos sistemas que você vê rapidamente simplificações e vai rapidamente para a solução. Se não estiver vendo nada disso, o método padrão é escreve na forma de sistema homogêneo, escalona e vê o que acontece. Você não é obrigado a escalonar. Se você perceber simplificações, faça. Mas se também não estiver vendo nenhuma simplificação, escalona e resolve, que é um algoritmo, sempre vai dar certo. Aqui tem uma simplificação que eu não sei se ocorreu para vocês perceberem rapidamente, que a primeira e a quarta equações, primeira e quarta, elas dão imediatamente a mesma informação. Esse A é redundante, ele some,
e aqui é o 3D que some. E essa primeira e quarta imediatamente me dizem que B é igual a menos 2C. Então já eliminei uma equação. Primeira e quarta são equivalentes. Tá? Claro isso para todo mundo? Sobraram só duas. Sobraram, além dessa aqui, né? Outras duas. Menos 2A mais 2B mais 2D igual a 0. Deixa eu ver se eu fiz certo. Menos 2A, passei o B para cá, ficou 2B, passei o menos 2D, ficou certo. E a outra equação é A mais menos 2C mais D igual a 0. É isso, porque o A eu não. Isso, se eu mudei de lado, ali ficou menos A, né? Se eu passei os outros para cá, ficou A mais 2C e o D menos, certo? Você pode continuar escalonando ou se perceber. Se você jogar aqui B é menos 2C na primeira, essas duas ficam iguais. Na verdade, essa primeira vai ficar a segunda multiplicada por menos 2. Se você colocar aqui menos 2C, vai ficar menos 4C. Então, aqui está menos 2 vezes o A, aqui menos 2 vezes o 2C fica menos 4C, e menos 2 vezes aqui fica mais 2D. Quer dizer que, na verdade, fazendo isso, eu imediatamente concluo que esse sistema se reduz a duas equações, B igual a menos 2C e A igual a menos 2C mais D. E essas são equações independentes. Ou seja, 2 graus de indeterminação, C e D, e A e B variáveis dependentes de C e D. Eu fiz isso para mostrar que às vezes a gente consegue cortar o caminho, mas, repito, não está muito claro o que está acontecendo com o sistema. Escreve A, B, C, D, com seus coeficientes, as 4 equações, escalona, que você chega nisso em 3 passagens. Isso. E assim como no polinômio, eu escrevi o polinômio que era genérico. Eu comecei com o polinômio ABCD. A mais BX mais CX2 mais DX3. Daí que eu descobri que o A tinha lá uma expressão. Eu voltei no genérico e coloquei aquela expressão. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. A matriz A pertence a U. A tem que ser da forma... Não é um ABCD qualquer. Eu comecei com uma ABCD qualquer genérica das matrizes, impus a condição de ser comutativa com a matriz dada, ou seja, impus a condição de estar no U, e descobri algo sobre esses coeficientes genéricos ABCD. Já não são mais tão genéricos assim. Eles têm que ser assim. CD pode ser qualquer coisa. Mas o A tem que ser menos 2C mais D e o B tem que ser menos 2C. Então, essa é a matriz genérica do U. Agora. E está vendo que são duas variáveis, né? Por isso que vai ser dimensão 2. E quem é a base? Como é que eu explicito a base? Escreve esse A genérico de U como uma combinação linear de matrizes. Como é que eu faço isso? Ponho essas variáveis em evidência, como eu fiz lá no polinômio. Põe C em evidência. C vezes, quem que é a matriz que tem que multiplicar? Menos 2, coeficiente do C, menos 2, 1 e 0. Mais D vezes, quem é a matriz que multiplica D? Coeficientes do D, 1, 0
0, 1. No caso dos polinômios estava evidente, aqui, essa daqui comuta com aquela, aliás, a identidade sempre comuta. Esse aqui, menos 2, 1, 0. Se você puser para multiplicar por essa matriz, você vai ver que comuta. Então, essa é uma base. Eu vou falar uma frase que é idêntica à frase que eu acabei de falar no exercício dos polinômios. Eu peguei uma matriz genérica, coloquei a condição dela ser em U. Então, isso é uma matriz genérica do aquele subespaço vetorial. Ela está escrita como combinação linear de duas matrizes. As duas são de U. As duas são LI. E as duas geram uma coisa qualquer. Bom, essa é uma base. E a dimensão de U é 2. Agora vou falar aquelas 3 operações com subespaço. Reunião de subespaços. Então você tem V, um espaço vetorial, U e W, subespaços. E eu construo um terceiro elemento a partir desses dois. A reunião U com W. Reunião de conjuntos. Lembra o que é reunião de conjuntos? Você pega todos que estão em um, todos que estão no outro e junta. A primeira pergunta, isso deve ser subespaço. Você tem um subespaço, um outro subespaço. Junto os dois, isso deve ser subespaço. Pré-teste do zero. O zero está no U, o zero está no W. Então o zero está na reunião. Bastava estar em um para estar na reunião. Se eu pegar um elemento de um e um elemento do outro e somar, pega um elemento nesse subespaço, um elemento naquele e somo. Né? Ou melhor, pega um elemento que está na reunião. Pega um elemento genérico na reunião. 2 elementos genéricos na reunião. Se os dois estiverem no U, a soma está no U. Se os dois estiverem no W, a soma está no W. E se um estiver em U e outro estiver em W, a soma está onde? Não sei. Bom, se um está aqui e outro está aqui, são só subespaços, a hora que eu vou somar, eu quero concluir que está aqui, mas uma está no outro, está no outro. Os dois estão no grandão. Claro que a soma está no grandão. Mas será que a soma para estar aqui teria que estar ou em um ou em outro? E eu não vejo nenhum argumento para que se eu tenho 2 subespaços pequenos dentro de um espaço grande, pego um vetor num pequeno, um vetor no outro pequeno e somo. Está no grande. Mas por que estaria dentro dos pequenos? Não estou vendo nada. É porque é falso. Não é subespaço a soma. Ele não tem obrigação de ficar dentro da reunião. Exemplo mais fácil de ver é com retas, pode ser até no plano, não precisa nem ir muito longe. Então, U unido com W não é subespaço vetorial em geral. Existem exceções em que sim, mas são exceções muito bobas. Sabe quando é que a reunião vai dar subespaço? Vocês já vão perceber rapidinho. Isso aqui, a reunião dá subespaço quando um está dentro do outro. Quer dizer, a reunião é meio inútil, porque você está reunindo um pedacinho do... Né, o W é grandão e já contém o U. A reunião é o próprio W. É só nesse caso. Olha que exemplo bonitinho. Nós vamos para o R2. Vou pegar 2 retas. A reta y igual a x
Vou pegar uma outra reta, y igual a 2x. Retas pela origem estão associadas a subespaços. Então, quem é o subespaço U? O subespaço U é o conjunto dos pares x e y pertencentes ao R2, tais que y é igual a x. Ou seja, o U é esse subespaço representado pela reta laranja. Quem vai ser o W? O W é o conjunto dos x e y pertencentes ao R2, tais que y é igual a 2x. O W vai ser essa reta verde. U e W são subespaços. Oi. Conseguiria desenhar o V entre essas duas retas? O V é o R2. Isso. V é o ambiente que contém todo mundo, o grandão. Tá? Vocês lembram que eu já mostrei que isso é subespaço? E tinha a seguinte coisa por trás, que a soma de vetores fica dentro do ambiente, né? Se você pegar o vetor 2, 2, que é um elemento da reta y igual a x, do U. Pegar o vetor 5, 5, que também é um elemento do U. E somar, você vai chegar no vetor 7, 7, que também é um elemento do U. Se você pegar na outra reta, se você pegar o 2, 4, o da outra reta é o y igual ao dobro. Pegar o 5, 10, aqui é o dobro, somar, você vai chegar no 7, 14, em que aqui também é o dobro. Então, cada um deles é fechado pela adição de vetores. Se você multiplicar por um escalar, multiplica o 2, 2 por um alfa, dá 2 alfa, 2 alfa, também é fechado. Esses dois individualmente são subespaços. Agora, se eu pegar um elemento de U, o elemento 1, 1 pertence a U. Portanto, pertence a U unido com W. Se pertence a U, pertence à reunião. A reunião é formada pelas duas retas, pelo xizinho que as retas fazem. Isso que é a reunião. A reunião se junta os dois conjuntos. Aí você pega o 1, 2, ele pertence a W, portanto, o 1, 2 pertence à união U unido com W. Então, 1, 1 e 1, 2 são ambos elementos da reunião desses dois conjuntos. E se eu somar 1, 1 mais 1, 2, isso dá 2, 3, que não está nem em U nem em W. Ele não está em U porque o Y não é igual ao X. E ele não está em W porque o Y não é o dobro de X. Então esse elemento não pertence nem a U nem a W, portanto não pertence a U unido com W. Ou seja, minha reunião U com W não é fechada por adição. Então, nenhuma chance de ser subespaço vetorial. Então, reunião de espaço não é legal. Algebricamente, eu fiz com coordenadas, com os pares ordenados, e posso fazer o tratamento todo algébrico. Observe, não precisava nem ter desenhado essas retas, né? Para dar um contra-exemplo, posso falar do U, falar do V só com fórmula, faço esse raciocínio, já argumentei que nem sempre reunião é subespaço. Por que eu fiz a reta? Porque esse é um exemplo que tem uma interpretação geométrica. A soma desses dois pontos vai dar o vetor 2, 3. A soma desses dois pares ordenados 1, 1, 1, 2, dá o par ordenado 2, 3.
que está fora dos dois. E não só dá para a gente enxergar geometricamente que está fora, como dá para fazer aquele outro raciocínio que eu acho bonito, não é essencial para compreender, mas que eu acho muito elegante, que é pensar na soma pela regra do paralelogramo, nesses dois vetores, que dá exatamente esse vetor e que está fora de todo. Então, reunião de subespaços não funciona. Intersecção funciona. Então, eu vou falar da intersecção, depois eu vou voltar para a soma, que eu não estou muito conformado que essa reunião não deu certo. E a gente vai voltar para isso e tentar entender melhor por que isso não está funcionando e o que eu tenho que consertar para que essa ideia de juntar subespaços funcione. Quando eu falei em reunião, o que estava na minha cabeça era pegar dois subespaços e juntar. Bom, só juntar reunindo não dá certo. Vai ter que fazer algo mais. A gente já volta a analisar o que faz. Tá? Mas a operação simplória de intersecção funciona. Então agora outra coisa. Intersecção. De subespaços. Então, U e W subespaços de V. Aí eu faço U inter W. Isso sempre é subespaço. Nesse exemplo que eu acabei de fazer, o que dá a intersecção da reta verde com a reta laranja? 0. É um subespaço absolutamente, né, sem graça. O único vetor é o vetor nulo. Não é um subespaço vazio, mas quase, né? É um subespaço que só tem um elemento que é o vetor nulo. Todo espaço tem que ter o nulo. Se ele só tiver o nulo, ele é um subespaço. O subespaço não tem nenhuma relevância, a não ser ele ser subespaço. Mas sempre é subespaço. Exemplos mais interessantes. Se você tem no plano, no espaço, dois planos que são subespaços, que passam pela origem, a intersecção de dois planos que passam pela origem vai ser uma reta que passa pela origem. E é um subespaço. Um plano que passa pela origem e eu intercepto com outro plano que passa pela origem. Como eles passam pela origem, eles são planos que são subespaços. E a intersecção é uma reta que passa pela origem, que é um subespaço. Então aqui você tem uma situação que isso aqui é o U, isso aqui é o W, e isso aqui é o U inter W. Por que é subespaço? Porque é fechado em relação à soma. Bom, se os dois são subespaços, o zero está em cada um deles, então está na intersecção. Lembra que a intersecção de dois conjuntos são os elementos comuns. Então, ele passa no pré-teste. 0 pertence a U, 0 pertence a W, 0 pertence a U inter W. Agora imagine o seguinte, U e V
pertencentes a U inter W. Dois vetores que estão na intersecção. Bom, se os dois estão na intersecção, então U e V pertencem a U. Porque eles estão na intersecção. Então, a soma U mais V pertence a U. Porque U é subespaço. É fechado para a soma. Bom, mas se U e V estão na intersecção, U e V estão em W. Porque estão na intersecção, estão nos dois. Ah, mas W é um subespaço. Então, U mais V também pertence a W. Então, U mais V pertence a U inter W. Porque ele é fechado porque, como ele é intersecção, né, ele fica dentro dos dois. Então, se eu pegar dois vetores, está nos dois, cada um é subespaço, a soma está nos dois, então está na intersecção. E a mesma coisa com alfa vezes U, né? U pertencente a U inter W implica U pertence a U, que implica que alfa vezes U pertence a U sempre, porque o U é subespaço, multiplicação por escalar é fechado. Isso também implica que o U pertence a W, que implica que alfa U pertence a W e, portanto, alfa U pertence a U inter W. Então, intersecção é subespaço. Ótimo. Perguntas relevantes. Como é que eu acho uma base de uma intersecção? Então, isso é uma pergunta que a gente vai ter que analisar e ela não é, assim, absolutamente trivial. Vamos voltar para o porquê que a reunião não deu certo. A reunião não deu certo porque não mantém soma, né? Sabe o que eu devia ter feito? Não reunião. Não pegar os elementos dos dois. Eu devia ter pego as somas dos elementos dos dois. O espaço formado pelas somas. Isso chama-se soma de subespaços. Isso significa, faz assim. U e W estão contidos no V, que é o espaço. U mais W é o conjunto de todos os vetores V pertencentes a V, tais que V é igual a U mais W com U pertencente a U e W pertencente a W. Então, a soma de subespaços eu faço assim. Eu deixo um deles rodar no primeiro subespaço, o outro roda no segundo, e eu faço todas as somas possíveis. Então, não é que eu estou juntando vetores, eu estou olhando somas. Nesse desenho aqui, se eu pegar no vetor verde o 0, eu obtenho o próprio U. Se eu pegar no vetor laranja o 0, eu obtenho o próprio V. Mas se eu pegar vetores não nulos nos dois, eu vou obter vetores que estão aqui no meio. E isso vai para o meu conjunto. Então, quem que é o conjunto soma? Resultado de todas as adições de quaisquer dois vetores, um no verde e um no laranja. Tudo que eu posso obter fazendo soma de um aqui e outro aqui. E para qualquer sentido, né? No caso dá o plano inteiro. Argumento de que nesse caso dá o plano inteiro. Eu vou fazer combinação linear entre U e V, U e W. Mas olha para esses dois vetorizinhos que estão aqui, o 1,1 e o 1,2. Não são dois vetorizinhos no R2, LI,
porque estão para direções distintas. Então, se eu tenho 2 no plano LI, e eu pegar o espaço gerado, as combinações lineares, vai dar o plano todo, né? Ele forma uma base do plano. Isso é uma base do plano. Então, esse é um exemplo em que a soma é o espaço inteiro. Isso pode acontecer, muitas vezes acontece. Se eu pegar 2 retas no R3, a soma das 2 retas não vai ser o R3 inteiro. Vai ser o quê? Um espaço de dimensão 2, o plano gerado por aquelas 2 retas. Pega no R3, 2 retas passando pela origem. O que é o espaço soma? É o plano gerado por aquelas 2 retas. Não sei se eu consigo fazer um desenho bem claro disso. Não. Pega uma reta pela origem, pega uma outra reta pela origem e pega o espaço gerado. O espaço gerado vai ser esse plano determinado pelas 2 retas. Desculpa, o espaço soma. A soma dos 2 espaços não dá o R3 inteiro, mas dá esse plano que é obtido pelas combinações lineares nessas 2 direções. No caso, a massa vai dar aqueles 2 triângulos, de cima e de baixo. Não, vai dar o plano todo nesse caso. Porque o U e o V, o U e o W, percorrem o V inteiro. Eu não estou fazendo só esses 2 vetorizinhos. Eu estou pegando quaisquer vetores aqui. Todos os vetores. Então vai dar todas as somas. E se eu pegar um para o lado de trás, aí começa a ter o vetor para cá também. Dá o plano todo. Esquece desses 2 primeiros vetorizinhos que eu usei. Trato eu tenho que usar vetores apoiados nessas retas. E você quer obter esse aqui. Eu consigo obter esse aqui a partir de 2 vetores apoiados nessas retas. Vamos fazer isso? Acho que vai ser assim, né? Esse e não. Eu preciso de um paralelogramo aqui, aqui. Componente nesta direção. Acho que é isso mesmo, né? Não é isso aqui? Aqui e aqui. Não, aqui vai dar assim. Então, preciso mais, eu preciso aqui. Ah, tá, isso. Pronto. Pronto. Você quer obter isso? Faz assim. Agora você projeta paralelo a essa reta sobre a outra e projeta sobre essa paralelo àquela. Daí você vai obter esses 2 vetores. Isso. Agora faz o paralelogramo a partir desses. Como eu projetei paralelamente, pela regra do paralelogramo, eu obtenho essa soma. Um está na reta 2x, outro está na reta x. Se eu pegar todos os vetores a partir de um vetor aqui e um vetor aqui podendo pegar para o outro lado, eu pego qualquer coisa. Está claro isso? Bom, isso é subespaço. Hoje estou fazendo teoria, né? Um monte de verificação. Demonstração que é subespaço. Pega um vetor que está na soma, pega 2... Bom, o 0 está na soma porque o 0 é 0 mais 0.
Agora, pega U e V na soma U mais W. Se ele está na soma, o U, é porque o U é igual a um U1 mais um W1. Porque quem são os vetores desse espaço soma? São os vetores que são obtidos a partir da soma de um vetor em U mais um vetor em W. O V tem que ser igual a um U2 mais um W2, porque o V está na soma, então ele é a soma de um vetor em U mais um vetor em W. E a soma U mais V, que é igual a U1 mais W1 mais U2 mais W2, é igual a U1 mais U2 mais W1 mais W2. Porque a soma de vetores é comutativa, é associativa, é tudo que você quiser. Lembra, o espaço vetorial foi feito por isso, né? Com essa história de ser bom para combinação linear. Então eu posso fazer esse rearranjo. E isso pertence a U e isso pertence a W. Então a soma U mais V pertence à soma. E analogamente com o alfa. Se U pertence a U mais W, U é igual a U1 mais W1 e alfa U é alfa U1 mais alfa W1, isso pertence a U, isso pertence a W. Então, o alfa U pertence à soma. Só para fixar uma conta, vou pegar um exemplo. No R3, um espaço U, que é o espaço gerado por dois vetores, e o espaço V gerado por um vetor. Eu vou fazer a soma para ver o que dá. Tá? Eu escolhi de uma maneira especial. Agora eu vou obter um espaço que está sendo gerado por três vetores. Dependendo de quem são esses vetores, isso pode dar o R3 inteiro. Ou não. Eu escolhi para não. Segredo, ó, ninguém percebeu que quando eu fiz a escolha aqui desse último, que é um segredinho, ó, spoiler, eu fiz duas vezes o primeiro menos o segundo. Eu fiz uma combinação linear com os dois primeiros. 2 menos 1 deu 1, 2 menos 0 deu 2, 2 menos 2 deu 0. Tá? Então esse aqui já está aqui dentro. Mas eu não sei disso. Tá? Isso é um segredo. Agora eu vou tentar descobrir o que dá a soma. Sem saber. Se eu sei que o vetor do V está dentro do U, o que vai dar quando eu somo, faço combinação lineares desses três vetores? Esses dois são LI. Esse aqui é LD. A hora que eu fizer a combinação linear dos três, essa parte é irrelevante, porque ela já está expressa lá dentro. Então, a soma dos dois vai dar o próprio U.
Tá, mas eu não sei disso. Então, eu vou tentar escrever um vetor genérico da soma. O que é um vetor genérico da soma? U mais W aqui, desculpe. Esse teorema é muito sutil. Dimensão da soma mais dimensão da intersecção é igual à soma das dimensões. Aquele exemplo que eu dei de duas retas, cada uma tinha dimensão 1, o plano tinha dimensão 2 e a intersecção era só o 0, dimensão 0. Aquele exemplo que eu dei de dois planos, cada plano tinha dimensão 2, essa soma é 4. Dois planos naquela posição, isso aqui dava o R3 inteiro, tinha dimensão 3. E a intersecção dos dois planos era uma reta, tinha dimensão 1. Então, esse teorema ficaria 3 mais 1 igual a 2 mais 2. Uma maneira de enxergar por que isso é verdade pode ser assim. Eu começo com o U mais o U inter W. Isso não é uma demonstração absolutamente rigorosa, é uma ideia da demonstração, tá? Isso é a ideia. Pega a intersecção. Não vou discutir o que acontece se ela for só o 0. Tal. Pega uma base da intersecção. Então, pega uma base. Digamos que você fez o 1, o N, uma base da intersecção. Só da intersecção. Lembra que nós discutimos que você sempre, partindo de uma base, você pode ampliar, partindo de um conjunto LI, você pode ampliar até chegar numa base? Isso é uma base da intersecção. A intersecção é um pedaço do U, não é o U inteiro. Se eu olho dentro da intersecção, isso é uma base. Se eu olho só dentro do U, isso pode não ser uma base, pode ser menor do que precisa, mas é LI. Aí eu posso aumentar, ampliar até ficar uma base do U. Então, eventualmente, eu consigo escrever uma coisa assim. O U, o N, aí eu ponho mais alguns vetores, o N mais 1 até o N mais R, de modo que isso fique base de U. Eu pego a base da intersecção, que é menor, e amplio para uma base de U. Tá certo? Esses U's também são uma base, ele está dentro do W. Não é uma base do W, porque ele é pequeno, mas ele é LI dentro do W. E eu posso ampliar até ficar uma base do W. Vou chamar os vetores que eu vou acrescentar agora de V. Vn mais 1, Vn mais K, base de W. Então, você tem dois espaços, tem uma base da intersecção. Pensa assim, você tem dois espaços, você pegou a intersecção, peguei uma base da intersecção. Ampliei numa direção para ficar uma base de um dos espaços, ampliei na outra direção para ficar uma base do outro espaço. Veja, esses U finais para completar a base de U e esses Vs finais para completar a base de W não conversam entre si. Porque se eles conversassem entre si, eles já estariam na intersecção.
Eles estão na parte em que o U e o W não conversam. Na parte que o U e o W cada um vai para um lado. Eles são completamente independentes uns dos outros. Aí eu junto todo mundo sem repetir ninguém. O 1, o N, daí eu ponho os primeiros, o N mais 1 até o N mais R, e daí os Vn mais 1 até o Vn mais K. Então eu botei a base da intersecção, o que eu precisava para completar o U, o que eu precisava para completar o V. Essas complementações são LI. Junto tudo isso. Isso dá uma base do espaço inteiro. Dá uma base do U mais W. Todo mundo de U mais W pode ser escrito como combinação linear disso. Porque uma base é de U, outra base é de W. E se você olhar o número de elementos, dimensão de U é N mais R, porque eu tinha N vetores e acrescentei R. A dimensão de W, é N mais K. A dimensão da intersecção era N, e a dimensão da soma é N mais R mais K, porque eu coloquei os primeiros N vetores, depois mais R e depois mais K. Olha o que dá se você somar a dimensão de U mais V mais W, dá 2N mais R mais K, e se somar a intersecção mais soma, 2N mais R mais K. Agora eu vou começar a usar esse teorema para fazer contas. Tá, deixa eu ilustrar isso com outro exemplo que está no escopo do que a gente tem feito muito, com os polinômios, que também fica fácil de ver. Então, o espaço ambiente é o P4 de R. Aqui eu vou pegar o espaço gerado pelos polinômios 1, x, x2. E vou pegar W, o espaço gerado por x2, x3. Deixa eu ver se esse é o exemplo bom. Isso. Então, se vai para os polinômios de grau menor ou igual que 4, sabe que a dimensão disso é 5. Tá? Uma base é 1, x, x2, x3, x4. Mas eu vou pegar dois subespaços. O U, que é o gerado por 1x e x2. Os polinômios de grau menor ou igual que 2. O V, gerado por x2 e x3. São os polinômios que incluem o nulo, se eu multiplicar, fizer a combinação linear com 0 e 0. Se não, eu tenho os grau 2 e 3. É o nulo mais os de grau, que são mistura de grau 2 e 3. O W é base desse espaço. O W, esse W é base do seguinte espaço. Considera todos os polinômios P de x do tipo AX2 mais BX3. Isso é um subespaço, porque o zero está aqui. Soma de polinômios desse tipo é um polinômio desse tipo. E multiplicação por escalar também é. Isso é um subespaço. Não tem o 1, não tem a constante. Eu pulei essa direção. Pensando geometricamente, pulei essa direção, né? Eu não pus esse vetor na base. Ele é gerado por esses dois aqui.
Isso é um subespaço. Qual é a dimensão do U? Espaço gerado por esses 3 polinômios. Os polinômios de grau menor ou igual que 2, a dimensão é 3. Qual é a dimensão do W? Dois. Alguém poderia falar, eu somo esse espaço de dimensão 3 com esse espaço de dimensão 2, vai dar o espaço de dimensão 5 total. Não. Porque eles têm uma parte em comum. Quando eu somo essa parte em comum, quando eu somo as dimensões, eu estou contando 2 vezes um pedaço comum, não está certo. Eu tenho que olhar a intersecção. O que é a intersecção de U com W? É o espaço gerado por quem? Por x ao quadrado. Qual é a dimensão de U inter W? 1. E vocês viram como agora o teorema dá certo? A soma... eu não fiz ainda a soma. O que dá a soma de U com W? Polinômios de grau menor ou igual que 3. Quando eu faço somas, combinações lineares de tudo que tem grau 2 com aquilo que tem grau 2 e 3, dá o que tem até grau 3, que é o P3, que é o gerado por 1x2, 1x, x2, x3. Qual é a dimensão do U mais W? 4. Olha como o teorema funciona. A soma das dimensões é 5. Isso não quer dizer que o espaço soma é o espaço todo. A dimensão do espaço todo é 4. E esse 2 mais 3 é igual a esse 1 mais 4. Sabe como é que foi que eu demonstrei aquele teorema? Vamos ver a demonstração daquele teorema nesse caso? Eu tinha 2 subespaços, peguei a intersecção. Fiz a base da intersecção. Eu comecei com a base da intersecção. Quem era a base da intersecção aqui? O inter W. A base da intersecção era o x2. Daí eu completei por uma base de U. Quem era uma base de U? x2, e aí eu coloquei ali esses novos u's na frente. Quem que é uma base de U aqui? Eu tenho que colocar o x2 e mais 1 e x. Daí eu escrevi uma base de W, começando com mantendo o x2, mantendo os primeiros, a base da intersecção. Completei para uma base do segundo, indo para o lado que não estava na intersecção. Aí então, esse x2 eu completo com a base que precisa para o W. Eu acrescento o x3. Observe, a base da intersecção eu usei a mesma, completei para uma base de U e para uma base de W. Como essa parte que falta no U e no W, que não está na intersecção, elas são LI entre elas, porque senão elas estariam na intersecção. Se elas fossem em combinação linear, estaria nos dois, né? Se tivesse relação de combinação linear, apareceria na intersecção. Então, eu completei. E daí eu montei a base da soma. Fazendo o quê? Pegando a base da intersecção, que era o x2, os que eu precisei para fazer a base do U, mais o que eu precisei para fazer a base do W. E isso deu a base da soma, não a base do ambiente todo. Deu a base da soma, que é exatamente esse raciocínio que eu fiz aqui, explicitando base por base. Isso é a ideia da demonstração. Na hora de fazer isso formalmente é um pouco mais sutil, mas é essa a ideia exatamente. Certo? Isso está claro para vocês? Bom,
Quando a gente vai fazer exercícios, de achar intersecção e achar soma, a gente tem que ter sempre em mente essa informação externa, a dimensão. Que aí você consegue, você vai olhar o que é a soma, o que é a intersecção, sabendo coisas sobre a dimensão. Por exemplo, se eu tenho dois planos no R2, no R3, e eu vou olhar a soma deles, eu sei que tem que ter intersecção. Porque se a intersecção for vazia, se a intersecção for zero, pego dois planos, isso dá 2 mais 2, dá 4. Mas eles estão no espaço R3, então não pode dar 4. Quer dizer, isso dá 4, mas tem que ter algo na intersecção para que essa soma dê certo, porque isso aqui é no máximo 3. E se a intersecção entre eles for 2, aqui é 2. Quer dizer, quando eu vou trabalhar nos exemplos de determinar efetivamente, dados os dois subespaços, determinar efetivamente a reunião e a intersecção, eu levo em conta sempre a dimensão. Tá? E eu tenho que achar um primeiro e aí eu começo a saber coisas sobre a dimensão. Então, se eu tenho U gerado por 102 e o W gerado por 120. Uma coisa que é fácil de perguntar é a intersecção. Por que a intersecção eu consigo fazer alguns raciocínios? Eu vou procurar o seguinte. Será que tem um vetor do tipo um U pertencente a W, ele é do tipo alfa 2 alfa 0. Ele é um múltiplo de 1, 2, 0. Será que esse U tem alguma chance de pertencer ao gerado por U? Ou seja, estou querendo saber a intersecção. Peguei um genérico de W e quero saber se ele pode estar no U. São dois subespaços. 0 pode, mas será que tem algum outro que pode? Isso significa saber se o U também pode ser escrito como beta 111 mais gama 102. Ou seja, se alfa 2 alfa 0 pode ser escrito como beta mais gama, beta mais 2 gama. Ou seja, sistema alfa igual beta mais gama, 2 alfa igual a beta e beta mais 2 gama igual a 0. Veja se eu não errei nenhuma conta. Alfa 2 alfa 0, beta mais gama, beta mais 0, beta mais 2 gama. Saber se eles têm intersecção é saber se um vetor genérico daqui pode estar lá no outro. É saber se esse sistema tem solução ou não. Tem solução? Além da solução nula, né? Como ele é homogêneo, sempre tem a solução nula. Quero saber se tem outra. Ou você manipula as equações ou põe na forma do escalonamento. Se quiser colocar na forma prática para o escalonamento, é isso aqui que eu estou perguntando, né? Alfa menos beta menos gama igual a 0. 2 alfa menos beta igual a 0. Beta mais 2 gama igual a 0. Esse sistema homogêneo, se ele for determinado, só tem a solução nula. Isso significa que o único vetor em comum entre o U e o W é o 0. Se esse sistema for indeterminado, eu tenho outros vetores.
O determinante dessa matriz, 1, menos 1, menos 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, 2, é menos 2, 0, 0, 0, 0, não, esse determinante é 0. Não, esse determinante não é 0, certo? Isso. E aqui deu... O último aqui é menos 4 mais 4. Não, tem erro. Como? Sim, eu já errei no calcular o determinante. 1 menos 1, 2 dá menos 2. 1, 0 dá 0. Aqui é menos 1, 2, 1, menos 2. Depois na diagonal secundária 0, 0 e menos 1, 2, 2, que daria menos 4, troca sinal mais 4, determinante é 0. O sistema é indeterminado. Então ele tem solução não nula. Então vamos achar uma solução não nula. Mas já bastava isso para eu chegar à minha conclusão. Conclusão do quê? Que esse espaço está contido naquele. Aqui eu já posso parar e concluir que a intersecção tem dimensão 1. Porque eu achei um vetor desse aqui ali dentro. E como esse aqui é um espaço de dimensão 1 e ele está lá dentro. E, bom, uma solução possível aqui é atribuir um valor para gama, né? Fazer gama, quanto você quiser aí. Fazer o que lá? Beta igual a 1. Beta igual a 1, acho que dá certo. Não, beta igual a... Quanto que eu quero? Beta igual a 2. Não é 2 que eu quero para o beta. Eu queria alfa igual a 2. Então, beta igual a 4. Não. Assim. Alfa igual a 1, beta igual a 2 e gama igual a menos 1. Tá. Se eu fizer gama igual a menos 1, que é uma variável livre aqui, aí então dá beta igual a 2 e alfa igual a 1. Bom, isso mostra que o vetor U pertence a W, pertence a U, mostra que W está contido em U, mostra que U inter W é o próprio W, mostra que a dimensão de U inter W é 1. Esse que é o ponto importante, eu concluir que a dimensão da intersecção é 1. Vocês acompanharam como que eu concluí que a dimensão da intersecção é 1? Procurei a parte comum. Eu peguei um genérico de um espaço e falei, será que esse genérico desse espaço está no outro? Vamos ver se é possível. E em que condições que um genérico daqui está lá. A hora que eu faço isso, pego um genérico de um espaço e imponho a condição do outro, eu estou fazendo a intersecção. Porque eu peguei o genérico de um e olhando se pode estar dentro do outro. Isso é a intersecção. E descobri que a intersecção é 1. Se a intersecção é 1, e olhando para os espaços, dimensão do U é 2, dimensão do W é 1, quanto que é a dimensão da soma? É igual à dimensão do U mais a dimensão do W menos a dimensão da intersecção. Peguei o teorema da dimensão e mudei de lado. Ou seja, é 2 mais 1 menos 1, a dimensão da soma é 2. Então, a soma desses dois subespaços tem dimensão 2.
portanto, é o próprio U. Porque a soma contém o U, né? A gente vai fazer mais exercícios disso na próxima aula, turma. Esse é um conceito bem importante, bem sutil.